Boa noite a todas e todes. Obrigada pela presença. O Lab Roteiro de Mãe é um laboratório de desenvolvimento narrativo voltado para mães da cidade do Rio de Janeiro, que tem o apoio da Rio Filme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, através do Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2022, edital de apoio a ações locais. Para quem não conhece a gente, nós abrimos chamadas de inscrições no início desse ano. Todas as mães inscritas tiveram a oportunidade de passar por 2 sessões de desenvolvimento comigo, Sara Duarte, sou roteirista, educadora e criadora do Lab, e com a roteirista e escritora Simone Mota. Tivemos um júri super especial, formado pelas autoras que ganharam o Lab o ano passado, Maria Lutherbach, Mili Burstin, Morena Catone, Rosa Scarlett e Viviane Salles. Foram selecionados os projetos A Montagem, de Bárbara Cardoso, Descascando Laranjas, de Ellen Paz, Lugar de Manhã na Política, de Faiga Moreira, Na Sua Companhia, de Magna Domingues, Histórias de Amor Não Cabem em Mochilas, de Maria Fernanda Dias. Essas autoras tiveram encontros de mentoria com a cineasta Edileuza Penha de Souza e as roteiristas Clara Meirelles, Juliana Colares e Renata de Carmo. Nós temos ainda como parceiras a cineasta Renata Prado, a contadora Verônica Dias e a ilustradora Bruna Cruz. É um timaço. E agora, no pitching, as autoras vão apresentar os projetos desenvolvidos. Eu vou passar primeiro a palavra para elas, depois eu vou pedir para que cada mentora comente as evoluções do projeto que ela mentorou, tá? Em seguida, eu vou abrir a palavra para os nossos convidados. Peço que todos mantenham os microfones desligados até lá. Avisem pelo chat quem quiser falar, tá bom? Para a gente não interromper a fala de ninguém. Só queria lembrar rapidamente que o objetivo do Roteiro de Mãe é contribuir com a carreira de mães, sejam mulheres cis ou transgêneros, porque nós acreditamos que essa contribuição é importante não só para as mães, mas também para os seus filhos, para toda a cadeia do audiovisual e, consequentemente, para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, como todos nós sonhamos. Essa é a segunda edição do Lab, mas nós estamos apenas começando. Esperamos que essa rede se fortaleça e renda ainda muitos frutos. Então, obrigada de verdade pela presença de todo mundo que está aqui. Obrigada pela confiança das autoras que inscreveram seus projetos, não só as que foram premiadas, mas todas as demais também. E vamos começar. A Montagem. Bíblia de série de ficção original de Bárbara Cardoso. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais. Durante a graduação, eu pesquisei na área de Sociologia da Arte. Minha pesquisa era voltada para os cineclubes na Baixada Fluminense, para o movimento cineclubista na Baixada. Eu sou da Baixada, eu sou do interior de Belford Roxo. Eu morei em Niterói durante uns anos, hoje eu moro em Vila Isabel. Eu trabalho hoje com marketing digital e sou aluna do curso de roteiro para a série do Cinema Nosso. Bom, minha família, assim, ela é marcada pelo signo do matriarcado e a linguagem do amor predominante é o cuidado e a presença, e nossos encontros são marcados por muita contação de história e muitos causos do passado, assim, e isso me influenciou muito. Eu tenho uma extensão em produção audiovisual na Escola de Comunicação Crítica da Maré, e aí foi lá, junto com as minhas experiências pessoais, claro, que eu comecei a pincelar as primeiras cores do universo do roteiro da montagem, que é o nome do meu projeto. Então, o nome do meu projeto é A Montagem. É uma série ficcional em 2 temporadas. É um drama familiar contemporâneo sobre a relação entre mãe e filhas. O meu público-alvo é de mulheres adultas, com foco em pessoas que se interessam pelo universo das artes. E eu vou ler rapidinho a minha logline para vocês. 3 filhas de uma diva negra do teatro têm sua rotina chacoalhada ao descobrir que sua mãe tem uma doença terminal.
elas correm contra o tempo para finalizar a peça sobre a vida da mãe, no intuito de que a mesma possa ser homenageada em vida. Então, bom, essa história é importante para mim, porque ela trabalha com temas que me são muito caros, como a relação de intimidade e irmandade entre mulheres, a força que esses laços assumem em situação de crise, em situações de crise. Também essa linha tênue que existe entre a intimidade amorosa e a intromissão exagerada desse lugar do eu sei o que é melhor para você, quando você não pediu uma opinião. Então, essa curva que às vezes é silenciosa e às vezes é barulhenta do amor que se torna controle. Então, essa tentativa de controle encontra uma metáfora no esforço que essas três irmãs fazem para realizar a montagem da peça sobre a vida da mãe e, de alguma forma, garantir que suas histórias, que a sua história, né, que a história da mãe fique viva, numa busca de estabelecer termos com aquela com a qual a gente não negocia, que é a morte. Também me é muito cara essa relação calorosa que essas mulheres têm entre si e que tem algo de teatral. O teatro traz esse calor, né, traz esse envolvimento, essa proximidade, essas relações mais horizontais. Em algumas situações, até mesmo uma sensação de aconchego que o tablado, né, pode trazer. Mas, na verdade, o que eu quero explorar é esse calor das relações. E também é um lugar de reflexão sobre como a gente lida com a velhice e desse lugar de tutela, onde a gente, enquanto sociedade, a gente muitas vezes coloca a pessoa da terceira idade, a pessoa mais velha, e essa ideia de que só existe uma forma de se viver a velhice, que é o lugar da resignação. E tudo que a Luciene, que é essa diva negra do teatro, tudo que ela não é resignada. Inclusive, ela repete muitas vezes que até a morte tudo é vida. Então, o que eu busco nesse momento é trabalhar como assistente de roteiro, porque eu quero me aproximar mais desse universo. Por mais que eu goste do mundo do marketing, e até trabalho com roteiro dentro do marketing, mas são universos muito diferentes, né? Então, a minha ideia hoje é dar continuidade à escrita da montagem e trabalhar como roteirista. E eu também tenho um projeto de curta, enfim, vocês sabem como é que é quando a gente escreve, a gente tem vários projetos andando ao mesmo tempo. Então, bom, essa é a minha apresentação, acho que eu fui até mais rápido do que eu planejei. Obrigada, Bárbara. Parabéns. Projeto lindíssimo. Eu acho que vai ser mais interessante se a mentora comentar logo depois, para que as outras pessoas acompanhem mais, né? Não se percam no. Então, assim, Renata, você topa? Primeiro, boa noite. Eu fiquei muito feliz assim quando eu recebi, né, o projeto da Bárbara. Primeiro porque eu gosto sempre de identificar a singularidade, né, de cada história, assim, de cada projeto. Então, eu acho que essa história tem algo de muito singular, que é a especificidade desse núcleo, né, de mulheres que se constituem ali em torno de uma experiência artística, né, e trazer esse lugar, né, uma metalinguagem, né, de o que é teatro, o que é audiovisual, assim, eu acho que isso pode ser uma costura super, super interessante, né. Eu gostei também, assim, de observar. É óbvio que no momento que eu recebi, a gente teve a oportunidade de conversar mais, né, sobre o projeto, e agora ela precisa aqui reduzir e falar, né, bem brevemente. Então, eu tenho certeza que ela avançou muito mais em muitas outras coisas, mas assim, no que ela falou, me dá um pouco uma dimensão de que ela refletiu muito sobre os recortes das personagens, assim, porque ela falou já com muita segurança e muita propriedade, assim, sobre a relação dessas mulheres, né? Então, ela falou com muita propriedade, assim, do foco, né, do recorte, e isso é muito importante, né? Eu acho que tem algumas coisas que são muito fundamentais e parecem simples, mas não são, né? É você saber exatamente sobre o que você quer falar, né? Fazer esse recorte
né, ser específico, pontual, quando a gente tem um tema que é abrangente, né, como o matriarcado, a relação entre essas mulheres, essas interrelações, né? Então, quando você sabe exatamente o que você quer falar e a direção parece simples, mas não é. Já é um degrau assim que a gente sobe para a construção do que a gente quer fazer no audiovisual, assim. Quando a gente conversou, era uma temporada, né? Eu acho que agora a gente até chegou a falar um pouquinho sobre isso, e agora ela já expandiu, né, para 2 temporadas, assim. E uma coisa também que eu fiquei pensando sobre o que ela falou em relação ao universo do teatro, né? E que eu acho que também é um caminho que ela já deve ter encontrado também muitas outras aberturas para pensar sobre isso, é nessa conexão, né, que ela estabelece entre a relação dessas mulheres e o lugar do teatro, que é um lugar onde você está exposto, mas você também se esconde, né? Então, acho que essa dinâmica, assim, e essa subjetividade que eu tenho certeza que ela é capaz de construir na narrativa, né? Eu acho que isso pode ser muito, muito rico, assim, e o trabalho vai continuar amadurecendo sempre. Histórias de amor não cabem em mochilas. Roteiro de curta-metragem de ficção original de Maria Fernanda Dias. Bom, eu sou Maria Fernanda Dias. Tenho 30 anos, sou mãe do Matheus, de 12 anos, e do Bernardo, que tem 3. Minha história é Histórias de Amor Não Cabem em Mochilas, que é uma comédia romântica, não muito açucarada. A logline dela é: numa balada da noite carioca, Flora tenta lidar com o fim de seu casamento. Ao conhecer Vitor, um cara disponível emocionalmente, ela se depara com a possibilidade de se apaixonar de novo. Mas qual é o tempo ideal para superar um término? Essa é a história de Flora, uma mulher negra. E confesso que eu compartilhei isso durante a mentoria, que essa história me deixava um pouco aflita sobre a importância dela, mas no meio do caminho, na trajetória aqui com o laboratório, eu entendi o quanto é importante que mulheres negras e mulheres no geral saibam a importância de amar e serem amadas. Bom, a Flora é uma mulher recém-divorciada e ela tá naquela vibe da noite carioca, tentando fazer o que a sociedade pede que as pessoas façam quando estão recém-divorciadas, que elas superem. Então, ela está tentando viver a vida e se enquadrar nesse mundo louco das pessoas solteiras do século XXI, em que o flerte acontece às vezes pelo Tinder, onde tem uma crescente nos relacionamentos que se intitulam livres ou poliamorosos. Bom, nesse meio tempo, o que fazer quando o mundo te diz algo, mas você quer o oposto? A Flora, ela é uma mulher que ainda quer estar casada. Ela tenta esquecer o término e acaba conhecendo o Vitor, um cara um tanto gente boa, mas que traz à tona as fragilidades dessa mulher que ainda sofre de amor. Ele está ali, disponível, com todo o tempo do mundo, e ela com um coração que já tem dono, ou pelo menos tinha. Eu gosto muito dessa história, porque ela conversa com esse tema tão atual, que é a volatilidade dos relacionamentos líquidos, e também sobre o lugar da solidão da mulher negra em um contexto um pouquinho diferente, porque é a partir do recomeço, de uma mulher que precisa recomeçar. E que lugar é esse? Quando a gente porque a gente coloca a mulher negra num contexto de preterimento desde o início, mas ela não. Ela tinha uma vida, um relacionamento estável e ela precisa recomeçar. Eu vejo essa história como uma missão
da gente pensar qual é a hora ideal para a superação de um relacionamento e se existir um momento ideal para recomeçar e se apaixonar de novo. Quem é que dita esse tempo? E o quanto de coragem demanda olhar para algo potencialmente bom e dizer: eu ainda não estou pronta. Muito bem, Maria Fernanda, obrigada. É um projeto lindo também. Mas queria passar então a palavra para a nossa cineasta editora. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Sara, pelo convite e a Fernanda por esse belo trabalho. Assim, o legal do trabalho da Maria Fernanda é que a gente já vai vendo, na medida que a gente vai lendo o roteiro, a gente já vai vendo o filme pronto. Então, assim, tô louca para ver esse filme realmente aí no mundo. E oxalá que seja muito em breve. É, quero parabenizar o projeto e a todas as finalistas. Assim, tive a oportunidade de ler cada projeto, me apaixonei assim por cada um. Como a Sara disse, o trabalho da Fernanda assim é muito apaixonante, né? Assim, é, porque a personagem principal também traz isso, né? Essa, essas paixões líquidas, efêmeras, mas eu acho que sempre, né? Quando ela pergunta qual é o tempo de amar ou de um relacionamento para o outro, é pensar que o melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? E então não tem esse tempo não se define. É, Fernanda, como eu disse inicialmente, eu acho que seu trabalho, talvez uma coisa a pensar, é esse lugar de cineasta negra, fazendo filmes que também possam estar dentro desse lugar do cinema negro. E aí eu sempre penso o cinema negro como um lugar de conceito. Para mim, o seu trabalho assim teve um, um crescimento significativo assim depois da nossa conversa e do seu amadurecimento, né? Porque foi o que a gente conversou era apenas sugestões, coisas para você pensar. Eu ainda fico, então, é, ok para a amiga que é branca, mas eu ainda acho que Vitor deveria ser um homem negro. Eu acho que a gente precisa apostar ainda que seja no cinema, na ficção, a gente precisa apostar eh, nesse lugar dos homens negros como parceiros e tal. Não sei se você teve oportunidade de ver Café com Canela, que eu acho que é um filme que salva os homens de uma maneira tão delicada, tão bonita, sabe? Cada homem, assim, não, não tem o filha da puta da vez, né? São todos eles muito especial. E aí eu acho que o Vitor merece um pouquinho de melanina, sabe? É, mas enfim, essa é uma escolha sua. É, qualquer qualquer coisa que você optar, a gente está aqui para respeitar as suas escolhas. Mas eu queria que você ainda pensasse nessa melanina. O resto, para mim, está tudo encaixadinho, está tudo bonitinho, assim. É isso, só queria parabenizar mais uma vez você, esse projeto lindo, assim, e do quanto é necessário, né, que ter o espaço para as mães criarem roteiros de mães. Eu vou me desculpar e logo depois dessa rodada sair, mas eh, antes de sair, eu queria falar do lugar de mulher na política, que eu assim também fiquei muito encantada com o trabalho. E, enfim,
Mas parabenizar realmente todas as finalistas, porque a gente precisa ver esses filmes prontos. Obrigada. Cascas de Laranjas, roteiro de curta-metragem de ficção original de Ellen Paz. Boa noite. Meu nome é Ellen Paz, eu sou jornalista, trabalho como jornalista no canal Saúde da Fiocruz há 12 anos, já estou até me perdendo. Nesse meio do caminho também venho fazendo outros trabalhos paralelamente. Fiz a direção de conteúdo de um documentário em 2016, que é o documentário Eu, Você, Todas Nós, que está disponível no YouTube e na Globoplay. É um documentário que também toma como ponto de partida a militância das mulheres através da maternidade. Então, esse é um tema que está sempre muito presente na minha vida. Eu sou mãe da Valentina, que acabou de fazer 13 anos, então já sou mãe de adolescente. Tenho 40 anos e estou muito orgulhosa de estar começando alguma coisa nova aos 40. Então, muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Quando eu expliquei isso rapidamente para elas, né, quando a gente fez as mentorias, que quando eu fiz o documentário, na verdade, eu fui convidada como personagem, mas eu queria muito aprender e aí acabei atuando na direção de conteúdo também, mas eu senti que eu precisava aprender a escrever mesmo, dirigir, fazer uma coisa minha. Mas muito tempo passou, a maternidade, e eu acho que não a maternidade, mas a forma como o mundo trata a maternidade acabou me impedindo de seguir com isso, né, de estudar, enfim, as contas, né, os boletos aí vencendo, e aí eu acabei não estudando. Bom, corta para esse ano, né, eu passando por uma situação muito específica de um dia fatídico de fechamento de ciclo, que tinha uma guarda, uma audiência de guarda, e aí eu fui descascar uma laranja, e eu nunca tinha conseguido descascar a laranja fazendo aquela espiral sem quebrar, que é uma coisa da minha família, minhas tias fazem isso desde sempre, eu sempre fiquei hipnotizada com isso, e eu sempre tive muita frustração porque eu não conseguia fazer isso, né? E aí, nesse dia que foi um dia de fechamento de ciclo muito importante para mim, eu consegui descascar a laranja desse jeitinho. E aí fiquei emocionada com aquele fato totalmente corriqueiro, cotidiano, né? Mas, assim, uma emoção minha, assim, e falei, caramba, e no mesmo momento eu lembrei da minha mãe, lembrei da minha tia Cida, lembrei da tia Marlene, fui imediatamente para o passado, correu tudo bem com a guarda, enfim, fiquei com isso na cabeça e escrevi um continho, assim, postei na internet e ele teve uma repercussão absurda, assim, das pessoas contando as suas histórias com as cascas de laranja, com a coisa de descascar laranja. Então, fiquei com isso na cabeça e acabei sonhando que fazia um filme disso. Acordei com isso na cabeça, falei para minha namorada, falei, nossa, sonhei que eu fazia um filme dessa história de descascar laranja. E aí apareceu para mim o roteiro de mãe no link patrocinado do Instagram. Eu falei, cara, isso só pode ser um sinal, né? Vou seguir minha intuição e inscrevi. E aí, a partir daí, comecei a pensar a história. O nome que vocês receberam era Descascando Laranjas, mas eu mudei para Cascas de Laranjas. Eu ainda estou super em dúvida com esse nome. Eu não gosto de Descascando, mas eu não tinha outra ideia. E aí mudei agora para Cascas de Laranjas, porque eu acho que fica um pouco mais intrigante, né? A pessoa não imagina logo direto sobre o que é. O gênero é ficção. Ele já foi uma ideia de documentário, né? Que era uma coisa bem mais dentro da minha linguagem de conforto, né? Mas aí, fazendo as mentorias com a Simone Mota, com a Clara, eu fui repensando se não era um momento, né? A Simone principalmente falou isso, se não era um momento de realmente arriscar uma coisa de fato nova para aproveitar o laboratório, né? Porque documentário tem uma linguagem muito mais parecida com o jornalismo, né? Mesmo sendo um doc ficcional. E aí acabei mudando para uma ficção e para um curta-metragem. O público é adulto e jovem adulto. Vou ler aqui rapidinho a logline. A história narra a vida de uma mãe negra,
através da analogia com o ato de descascar laranjas. Ela viu suas tias e mãe descascando a vida toda sem quebrar a casca. E quer chegar lá também, mas vai quebrar muitas cascas pelo caminho. É um drama, né? Mas é uma história é uma história da Mariana, que é uma mulher de 30 anos, que também tem divórcio no meio, viu, Maria Fernanda? Aliás, adorei a sua ideia também. O ponto disparador da história é ela fugindo de uma situação de violência, mas eu não quero mostrar a situação de violência. Na verdade, eu já fui e voltei com essa ideia várias vezes, mas assumindo o lugar de querer criar novas narrativas para mulheres negras. Não quero mostrar ela sofrendo a violência, eu quero mostrar ela fugindo e sendo a heroína da história dela, de como que ela vai se reconstituir a partir desse momento de violência junto com a filha dela, Violeta. E como que ela vai se reconstituir? É justamente olhando para esse passado, né? Ela lembra dessa história, quando ela está passando por esse momento dramático, ela lembra dessa coisa da casca de laranja, né? E a filha dela gosta, ironicamente, o suco que ela mais gosta é suco de laranja. Mas Mariana não tem tempo de ficar descascando laranja para fazer suco para a filha dela. Ela está sempre no corre, trabalhando, fazendo tudo sozinha, né? Acabou virando uma mãe solo. E aí compra o suco pronto, né? Tem até uma cena que ela entra no mercado e aí ela se sente meio julgada, né? Porque a filha dá a entender que é laranja, mas ela pensa, pô, já tá tarde, né? Vou levar um suco pronto e tal. Enfim, ela fica naquela sempre com essa coisa dessa frustração de não se sentir adulta o suficiente, de não se sentir uma mãe legal o suficiente, uma mãe boa. Ela, nesse momento, ela se sente totalmente desconectada, tanto da maternidade quanto da mulher que ela imaginava que ela seria com 30 anos, né? Aquela coisa de aos 30, né? Você vai ser uma pessoa, uma mulher bem-sucedida. E aí você se vê totalmente perdida, né? Primeiro sozinha com uma criança, depois tendo que lutar para sobreviver, né? E aí a gente vê esse processo dessa mulher de resgate, de conexão com essa maternidade e com a mulheridade dela, e de pertencimento, porque ela vai fazer isso através da analogia do descascar das laranjas, né? Ela vai olhar para esse passado, ela vai se reconectar com essa família que está em outra cidade, ela vai tentando descascar essa laranja. E a gente vai acompanhando essa trajetória dela, que é uma jornada de heroína, né? Que é nada mais, nada menos do que uma história de quase todas nós, né? De como as mulheres, como as mães, sobretudo as negras, acabam tendo que passar muito tempo só sobrevivendo, mas a gente quer viver, né? A gente quer fazer mais do que sobreviver. E aí a gente vai acompanhando a jornada dela de reconexão através desse olhar para o passado, que é um conceito, né, bacana do cinema negro, né, de Sankofa, né, meio afrofuturista, né? O futuro é ancestral, você olha para trás para poder buscar o que você perdeu. Eu acho que é isso, ela vai buscar o que ela perdeu e aí ela se descobre. Não que ela é igual à mãe ou igual às tias, mas ela precisa de uma conexão para poder seguir caminhando, se conectar com a filha dela, se conectar com essa maternidade, com esse cuidado, mas também cuidar dela e ir atrás desses sonhos. Então é isso, no final ela descasca a laranja. Obrigada, Ellen. Muito legal também acompanhar seu processo nesse lab. Adoramos essa imagem. Vou passar para a Clara. Vamos lá. Gente, Ellen, adorei sua apresentação. Vou contar um pouquinho, então, sobre o progresso do trabalho e sobre as questões principais que esse trabalho suscitou para mim e como eu vejo a chegada hoje da Ellen a esse recorte na Ellen. Não foi de uma hora para outra, né? Que se chegou. Eu acho que uma das questões principais que o projeto da Ellen colocou, ela é uma pessoa muito transbordante, né?
ela traz muitas ideias e traz muita experiência e já tem uma maturidade profissional em outra área, né? O que é super relevante, porque às vezes muitas pessoas que atingem uma maturidade profissional em outra área têm uma dificuldade em fazer esse reinício, esse princípio, em que a gente se descobre um pouco mais sem instrumentos quando a gente vai fazer isso. E eu acho que a Ellen, ela, ao contrário, ela se desafiou e se sentiu, opa, preciso de mais, onde é que eu encontro mais? Como é que eu faço para ter mais? E colocou muitas dúvidas. Então foi uma mentoria, eu acho, que para mim trouxe uma renovação muito grande, né? Tá do lado aqui de quem está mentorando também é desafiador. Então, eu acho que quando a Ellen começa a colocar, peraí, como é que eu faço? Eu tenho que contar, como é que se conta nessa linguagem? Como é que funciona essa linguagem? É assim mesmo? Essa fome, né, de narrar é uma fome que trouxe trouxe muito apetite para a história também. Esse é um ponto que eu acho que é muito visível o progresso do material escrito. Nós trabalhamos com audiovisual, com cinema, com séries, enfim, a gente trabalha primeiramente com esse material escrito, que é o roteiro. Então, eu acho que essa dedicação ao processo de escrita inicial foi super importante. E teve uma segunda questão mais subjetiva e artística, que eu acho que o processo do Cascas de Laranja, né, ex-Descascando Laranja, colocou, que foi a questão do artista que transforma a sua vida em arte, né? Como nós, artistas, usamos a nossa própria experiência, as nossas elaborações psicológicas, as nossas concepções políticas, como nós transformamos isso em algo que é comunicável e é interessante a outras pessoas. Eu acredito que o processo inicial da Ellen de quero narrar isso, penso isso, mas isso politicamente pode dar essa leitura, não quero essa leitura. Esse embate entre o uso da própria experiência como algo narrável e o recorte da própria experiência como algo que se quer narrar, foi também foi parte das nossas conversas, dos levantamentos de dúvida e claramente da progressão de versões também. Então, eu acredito que eu vejo esse trabalho inicial, esse embrião, como um embrião que coloca arte, vida, experiência e arte sempre em questão. Quando a Ellen falou, diversas vezes que ela falou aqui, que eu não quero que uma história de violência seja marcada pela violência. Essa certeza, que é uma certeza subjetiva e é também uma certeza política, se tornou um norte, né, de criação, e que nem sempre é fácil, né, gente? Assim, uma história de violência, a violência às vezes é tão dominante que é difícil escapar dela como narradora. Então, eu acredito que foi, como é que eu vou dizer? Foram muitos desafios por aí, e que eu acho que a Ellen se dedicou realmente, assim, de corpo e alma. Pô, sonhei com isso, coloca uma cena que arrisca a cena, e será que vai dar certo ou não? E um último ponto só é essa questão da ancestralidade, que eu acho que estava desde lá atrás e chegou aqui ao final também, dentro da história, dentro da narrativa. É isso, gente. Eu acho que estamos chegando transformados ao final desse processo. Lugar de Mãe é na Política. Projeto de longa-metragem documental de Faiga Moreira. Gente, eu estou muito emocionada. Já assim, fiquei com os olhos marejados várias vezes. Assim, eu, como a Ellen, eu sou uma pessoa que tem uma trajetória assim na área da cultura, mas como produtora de audiovisual, né, de cinema, e estou dando aula agora no curso de produção cultural da UF. Tenho uma trajetória que é muito acadêmica. Estudei cinema no doutorado e no pós-doutorado, então eu estou nesse lugar do cinema, mas eu sempre sonhei em ser roteirista. Então, começar também algo aos 40, como a Ellen, é muito emocionante, assim, porque você se coloca exatamente num lugar de vulnerabilidade, num lugar de abertura mesmo, e eu acho que é muito bonito, tá? E assim, sendo mãe, né, e tendo que dar conta dos boletos e dos corres, e ao mesmo tempo eu acho que a criatividade é o que me salvou em muitos momentos, sabe? E
tanto a escrita, né, é, de contos, enfim, a escrita para as redes sociais também, como um ato político, né, entendendo que o pessoal ele é absolutamente político. Tudo isso me salvou muito, assim, de todas as violências simbólicas que eu estava vivendo na maternidade, principalmente na invisibilização das minhas dores, dos meus dramas, enfim. Então, o lugar de mãe na política surge muito dessa reflexão, né, sobre algo que uma máxima, né, que passou a reger, assim, o meu pensamento, a minha praxis mesmo, sabe? Não é uma questão teórica, é uma questão de vida, de vivência, de experiência, né? Que é uma pergunta, assim, eu sempre me perguntava assim, como seria a vida social se ela fosse construída não por homens, mas por mães? E aí eu coloco mães porque a maternidade é essa experiência, né, impactante que faz com que a gente tenha ali né, um ser que depende da gente completamente para a sobrevivência. E então essa pergunta passou a me fazer olhar o mundo, né? Como esse mundo é totalmente construído, né? A vida social, a vida trabalhista, a vida política, todos os espaços e as dimensões sociais construídas por homens em que mulheres e crianças, em geral, são apartadas, né? Desses espaços. O gênero é documentário, o formato é longa, o público-alvo é adulto, e a logline é a seguinte: o filme acompanha a rotina de parlamentares que contribuíram para deslocar o lugar que a maternidade ocupa na cena política, da invisibilidade à centralidade na vida pública. A pergunta que fica é essa: é possível reinventar a vida social pela perspectiva das mães? Eu acho que esse filme é muito importante, porque a gente tem uma visão muito romantizada, né, da maternidade, a gente sabe disso, e na mesma medida que é uma visão romantizada, as mães são profundamente violentadas, né, através do silenciamento, da invisibilização, da dificuldade de acessar espaços, né, de poder e de potência, né, sobrecarregadas e exploradas mesmo, né, com as tarefas do cuidado. E eu comecei a observar que, com a proximidade, eu gosto muito de política, muito. Eu não sou uma pessoa que tem uma vida política, mas eu amo política, eu acompanho, assim, visceralmente. E eu comecei a perceber que mulheres que entravam antes na política, elas, de algum modo, entravam num devir, que aqui eu vou chamar de um devir masculino, no sentido de deixar seus filhos na invisibilidade, né? E não colocarem esse maternal, essas crianças em cena na sua atuação. Isso muda, e aí o ponto de virada acontece, né, no filme e na vida mesmo, com Manuela Dávila, né? Ela vai para a Câmara dos Vereadores do Rio Grande do Sul, eu acho, e ela amamenta sua filha, uma foto é tirada e essa foto viraliza, né? E Manuela é muito atacada e, ao mesmo tempo, muito celebrada por conta dessa atitude subversiva dela, né? Só que antes disso, e aí foi muito legal, porque durante os labs, assim, acho que na primeira rodada, uma colega falou: Você sabe da história da Marina Silva? E eu, não. E aí ela contou a história da Marina e eu, caramba, a história da Marina é impressionante, porque ela acaba de ter filho, ela é chamada, assim, com 2 semanas, a bebê com 2 semanas, terceiro filho dela, terceira filha, né? Ela é chamada para defender a vaga dela, porque ela estava em licença maternidade, mas não era uma licença maternidade institucionalizada,
e ela estava correndo o risco de perder, né, o mandato. Então, ela vai, e ela estava tão nervosa e foi chamada com tanta pressa, que quando ela vai falar, né, o leite começa a vazar. E aí os parlamentares lá começam a rir, fazer escárnio dela, e ela diz numa reportagem depois que ela se sente muito violentada, muito agredida, né? E aí a gente tem, então, essa experiência, né, que acontece ali nos anos 90 da Marina, depois a gente tem, em 2016, essa experiência da Manuela Dávila, 2013 ou 2016, essa experiência da Manu, que leva a criança, né, o peito dela não precisa jorrar, porque o bebê está ali para se nutrir. E depois a gente tem Thalíria Petroni, que bota bebê no sling, vai para o parlamento. A gente tem a Sâmia, né, que também leva o filho dela, e o filho dela está participando lá das sessões, batendo no microfone, sabe? Então, a pergunta é essa, assim, o que aconteceu, né, que o documentário ele vai buscar cartografar esse deslocamento, né, de uma invisibilidade da maternidade na cena política para uma centralidade, né? Quais são os fatores que contribuíram? Porque não são questões apenas de ordem pessoal, obviamente, né? Existia um contexto histórico, cultural para que isso não acontecesse, e tem todo um contexto que vai desde a discussão da economia do cuidado até as novas ondas feministas, até o feminismo negro, que pauta e pontua determinadas questões que não estavam colocadas antes, até a questão do aleitamento materno, se muito defendido, com muito mais, né, afinco, e a questão da criação com apego. Então, tem várias questões de várias dimensões que possibilitam, é a hipótese que eu levanto, né, possibilitam esse deslocamento, que o filme vai tentar mostrar. Acho que é isso. Foi? Foi sim, obrigada, você apresentou muito bem. E eu vou passar a palavra também para a nossa querida colaboradora, mentora, Juliana Colares. Obrigada, Sara. Primeiro, parabéns, Faiga. E o motivo de Sara ter pensado em mim é porque, quando eu estava grávida, eu fui numa seleção para uma residência na Espanha. E aí eu fiz a seleção sem saber se eu ia passar ou não. E aí passei e viajei com um bebê de 2 meses de idade para lá. E eu só consegui viajar porque a diretora do curso era uma mulher que era mãe, ela mudou o meu alojamento, inclusive, para eu conseguir viajar com o bebê e com meu marido, para poder cuidar do bebê enquanto eu estivesse lá. Mas me chamava muito a atenção do quanto as pessoas vinham falar comigo de como era uma cena inusitada ter um bebê no meio daquele ambiente. Então, imagina na política, né? Então, eu acho que o trabalho da FAIG ele é muito importante na hora que ele coloca a centralidade desse maternar na política, mas, ao mesmo tempo, na hora que mostra também que essa centralidade é uma centralidade que está sendo construída, né? É uma tentativa de centralidade, né? É uma luta cotidiana, né? Então, é um filme que vai falar necessariamente de muitas violências também, de vários tipos, assim. E a entrada, por exemplo, da história da Marina engrandeceu bastante, né? Porque a gente está falando de 1990 e do quanto 1990 ela foi tratada com tamanha infantilidade e brutalidade por parlamentares homens, porque o peito dela estava vazando leite, né? Então a gente pode pensar sobre o que é o cuidado de crianças na sociedade a partir dessa cena, né? Como assim? Você acha graça e você ri, você faz chacota de uma mulher que está com o peito vazando, que é a coisa mais natural do mundo, né? Então, eu acho que esse projeto ele tem essa força, esse motor da Faiga, que ela sabe muito bem desde o começo o que ela queria falar, o que ela queria fazer. E a gente foi conversando mais sobre formas de se contar essa história, né? Sobre linguagem. Ela vai numa ideia mais de acompanhar a vida dessas mulheres. Então, tem muita coisa que vai surgir daí ainda, né? Desse processo, dessa pesquisa. Torço muito que todas topem e que esse filme aconteça, porque esse filme ele tem uma importância muito grande para a gente discutir a questão da maternidade em todos os âmbitos, né? A Marina Silva não tinha licença maternidade,
a ciência conseguiu licença maternidade formal há pouquíssimo tempo. A gente que é PJ não tem licença maternidade, né, gente? A gente tem desemprego. Então, é um filme que está falando sobre todas nós dentro desse ambiente que é muito masculino e que é muito violento para as mães estarem, né? Então, parabéns, Faiga. Parabéns pelo projeto. Na Sua Companhia, roteiro de curta-metragem de ficção baseado no conto Mãe Coragem, ambos de Magna Domingues. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Magna Domingues. Eu tenho 36 anos, sou mãe do Akin. Eu sou professora há 1.200 anos, dos anos iniciais na rede municipal de Duque de Caxias. Eu escrevo também, já escrevi em antologias e tal, escrevi 2 livros infantis e esse lado escritora me levou por esse lado roteirista que nasce no meio da pandemia, assim, 2020, 2021, quando eu recebo o convite de transformar meu primeiro livro infantil, que é Meu Nome é Malum, num roteiro, né? E aí, durante a pandemia também, enquanto eu estava grávida, eu participei de um laboratório, de uma turma da FLUP, que era que era de preparação para escritoras, para a gente escrever uma coletânea em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Então, foi um processo formativo de mais ou menos 4 meses, e no final disso saiu esse livro aqui, que é o Carolinas, né, que tem 40 escritoras negras, e eu sou uma delas. Nesse livro eu escrevi um conto chamado Mãe Coragem, e depois eu escrevi esse conto grávida, e foi esse conto que se transformou nesse projeto que eu vou apresentar hoje, que é um projeto, então, uma adaptação, é um roteiro de curta-metragem, que é uma adaptação de um conto meu. E o nome desse projeto é Na Sua Companhia. Eu vou ler a logline aqui rapidinho para vocês. Ele conta a história da Janaína, né, a nossa personagem principal. Janaína é uma mulher que vive em situação de rua, uma mulher negra, que, quando se descobre grávida, vai experimentar sentimentos ambíguos em relação à gestação e ao futuro bebê, como toda mulher. Mas, além disso, Janaína precisa enfrentar o racismo e a fome em busca pela sobrevivência. Meu filho ficou o tempo inteiro aqui sem fazer nenhum barulho. Agora que eu abri o microfone, ele se aproximou de mim. Então, é um roteiro de mãe de verdade, assim. E aí, é ficção, né? Então, assim, como que foi o processo de escrever esse conto, depois transformar isso no roteiro, né? Quando eu estava construindo essa personagem chamada Janaína, eu estava pensando na Carolina Maria de Jesus. Então, é totalmente fictício, mas eu estava pensando como seria a situação dessa mulher, com essa força, com essa indignação, e vivendo-se todos esses desafios, ser uma mulher negra em situação de rua e grávida, né? Então, eu crio uma história para ela. Então, a construção dessa personagem é inspirada na Carolina Maria de Jesus, que, para mim, pessoalmente, é uma baita inspiração. Assim, eu costumo brincar que eu rezo para ela antes de dormir. Então, em diversos aspectos, como escritora, como artista, como mulher, como mãe, ela é uma referência para mim. E aí, a Janaína, que é essa personagem da ficção, vem para esse curta-metragem que se passa nas ruas do Rio de Janeiro, né? Essa mulher que está grávida, ela tem uma ansiedade, que ela sabe que ela tem o direito de ser atendida pelo SUS, mas ela também tem uma resistência, porque ela sabe que ela pode enfrentar preconceitos ali naquele ambiente institucional, né? Então, é assim que esse curta ele acontece, ele vai apresentando, assim, a força e a fragilidade dessa mulher ao mesmo tempo, né? Que é uma mulher forte, que é uma mulher que sabe que ela tem direitos, sabe o que era estar grávida, sabe o que tem pela frente, mas ela também é frágil, ela tem medos, e ela sabe que ela vive numa sociedade racista que exclui mulheres negras e principalmente mulheres em situação de rua, mas ao mesmo tempo ela está feliz porque ela vai ser mãe, né? E aí ela também tem essa crise, assim, né? Agora eu tenho uma companhia, e é por isso que é Na Sua Companhia. E é motivo de alegria ou não essa companhia nessas condições? Por isso, daí que vem o título desse curta, né? Então, eu pensei
Eu, enquanto uma mulher negra e mãe que começou a escrever para o cinema desde 2020 para cá, quis muito trazer uma história de protagonismo negro, de protagonismo feminino, que é uma marca das coisas que eu escrevo também, e pensar nesse lugar o que é ser uma mulher negra em situação de rua e que está grávida, né? Que se para todos nós já é uma avalanche de sentimentos para cima e para baixo, imagina sendo uma mulher em situação de ruas. E também uma homenagem à nossa querida Carolina Maria de Jesus, que passou por isso 4 vezes, né? Então, o que eu busco, né, para esse projeto? Eu, felizmente, tenho uma parceria de uma produtora, que foi a produtora que é a Pé de Moleque Filmes, que produziu meu curta-metragem. Então, esse projeto a gente já teve a oportunidade também de escrever agora nesse último edital da Rio Filme. Mas eu queria muito que um sonho, eu tenho parceiros que são muito legais, né, entre homens e mulheres, mas eu queria muito, um sonho para mim era dividir a direção desse curta com uma outra mulher negra, que eu ainda não sei quem é, não tenho. Gostaria muito, um sonho, comentei isso com as meninas e com a Sara, que toda a equipe por trás da câmera fosse formada por mulheres, né? Eu acho que é um super desafio, então eu também estou buscando essas parcerias para poder realizar esse sonho, que eu não sei quanto tempo que vai demorar, porque a gente sabe que o cinema tem esses times, mas eu tenho certeza que ele vai ser realizado. E aí, para além disso, também continuo escrevendo muitas histórias para as infâncias. Também hoje eu estou trabalhando numa sala de roteiro do meu projeto de série, que é Meu Nome é Malum, que também foi contemplado pelo edital da Rio Filme. Então, a gente está em desenvolvimento dos episódios. Busco, e mais fechando esse ciclo, que já está quase terminando também, eu busco também espaços em outras salas de roteiro. E que eu acho que para mim é um grande aprendizado. E eu queria agradecer, assim, eu costumo dizer que eu conto história há muito tempo, mas conto história no cinema há pouco tempo. E eu tenho muita sede, assim, de aprender. Conheci a Maria Fernanda, que também minha amiga, no laboratório da FLUP, com a Globo, né, que é o Lanani. Então, eu estou sempre em busca de formações. E queria muito agradecer a esse espaço, que para mim sempre foi muito emocionante. Pensar só falar isso, roteiro de mãe, para mim isso é de uma grandeza, sabe? Porque eu acredito mesmo que tem muitas histórias que só a gente pode contar, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, eu ficava falando assim: quando eu for mãe, não vou ficar falando assim, sua mãe do fulano. Porque eu sou muito mais do que a mãe, eu sou mãe, sou um monte de coisa. E aí, depois que eu fui mãe, eu sempre me apresento como mãe, porque, caraca, isso ocupa. O meu filho tem 2 anos, isso ocupa um espaço gigante na minha vida. Então, eu sou muitas coisas, mas eu não vou deixar de ser mãe para ser todas elas. Então, o lugar onde eu estiver trabalhando vai ter que entender isso. E é difícil, e às vezes eu fico fora desses lugares por causa disso. Mas que bom que tem esse espaço aqui para a gente estar dentro e estar junto e estar semelhante, assim, né? Então, eu queria agradecer muito a iniciativa da Sara, que eu sempre admirei, eu sempre elogio ela em todos os momentos que eu tenho oportunidade. Queria agradecer muito também a mentoria da Sara, inclusive, mas depois também da Clara, né? Que foi uma pessoa muito sensível, muito carinhosa comigo, fez apontamentos muito importantes para eu dar mais um tratamento no meu roteiro. Eu ainda pretendo dar mais um, muito por causa desse olhar que ela teve, e ao mesmo tempo foi um olhar muito respeitoso comigo, né? Sempre dizendo assim: esse projeto é seu, isso é o meu olhar, você vai pelo caminho que você escolher. E isso para mim foi muito, muito bonito, assim. E também as minhas companheiras aqui, queridas mães, que estão nesse processo juntas. Foram trabalhos lindos, e poder participar disso aqui, eu acho que é um momento muito emocionante para mim, dentro da minha maternidade e do meu trabalho enquanto uma contadora de histórias e de uma roteirista aí que está entrando no mercado e sonhando muitos sonhos para mim e para as minhas. Obrigada. Gente, que fala, né? Vou passar para Clara. Fala, Clarinha, que mentorou esse projeto também. E, gente, Magna é ligada no 220, uma super realizadora, né? Magna é multifacetada. Sobre o processo, a Magna chegou com um roteiro já pronto, né? A Magna já estava escrito e que veio de um texto em prosa. Então, foi um trabalho interessante de uma mesma autora se desdobrar em 2 linguagens diferentes. Então, ele tinha ainda um cheirinho do texto em prosa dela mesmo.
E também era ela mesma que vai produzir. Então, algumas vezes eram umas falas tipo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui já tô até vendo. Isso aqui não sei o que, isso aqui vai ser caro. Isso aqui não sei o que lá. Então, é um roteiro que já está muito perto de produzir. Então, as questões já são questões de outra natureza. A gente, às vezes, se depara com isso em sala de roteiro o tempo todo. Quando está muito perto de produzir, você toma decisões que não são mais decisões simplesmente criativas, né? São decisões que viabilizam o projeto. Então, acho que a Magna trouxe já essa dupla, tripla experiência e esses vários chapéus que você coloca, né? E que mais? Eu acho que tem esse projeto tem essa peculiaridade de falar do desejo de ser mãe e da afirmação da maternidade. Se tratar de uma mulher que se descobre grávida em situação de rua e deseja a maternidade, afirma a maternidade. O problema dela não é com o bebê dela, nem com a barriga, nem com a saúde. O problema dela é com o resto do mundo, que não quer que ela seja mãe, que recusa a ela esse direito. E a forma como a Magna descreve isso é extremamente realista, né? São cenas totalmente possíveis dentro de uma narrativa real no Rio de Janeiro, com médicos do Sistema Público de Saúde, com acolhimento das clínicas de família e tal, e ao mesmo tempo extremamente delicadas. Tem uma delicadeza no tratamento da personagem e também no tratamento da narrativa. Então é um filme que eu acho que tem um olhar muito original aqui para nossa dentro da nossa filmografia e ao mesmo tempo dentro de outras filmografias sobre maternidade. Eu vejo uma originalidade muito grande. Então, assim, as pessoas que estão assistindo a gente mais uma vez, pessoal, não só os presentes, né? Eu vou falar porque esse vídeo vai ficar disponível para as pessoas assistirem depois. Então, quem quiser conhecer os projetos, quem quiser conhecer essas autoras incríveis, maravilhosas, potentes, talentosas, podem mandar o e-mail para roteirodemanherj@gmail.com. Eu vou botar vocês em contato e aí vocês vão poder conhecer o projeto melhor, né? Poder ler os roteiros, poder conversar e falar sobre possíveis parcerias. É isso, acho que já falamos tudo. Vamos, então, cuidar dos nossos filhos, cuidar da gente, cuidar do que for preciso cuidar, descansar, dormir, tudo isso importa, tanto quanto tudo que foi dito aqui. Então, obrigada.